Belo Monte foi uma obra absolutamente desastrosa para o Brasil. Custou muito mais do que o planejado e produz muito menos energia do que deveria em função do seu custo e da sua capacidade instalada. Além do mais, trouxe destruição para esse rio Xingu atrás de mim, que é uma região com altíssima diversidade biológica e altíssimo nível de endemismo, inclusive com altíssima diversidade cultural humana que vem sofrendo os impactos dessa barragem. A cidade de Altamira, aqui atrás de mim, era uma cidade muito mais feliz e próspera antes da chegada de Belo Monte. Hoje em dia é uma cidade triste, sem turismo, sem lazer, com altos índices de criminalidade e suicídio. Belo Monte voltou a ser tema de debates porque o governo federal vai ter que decidir agora sobre a renovação da licença de operação da barragem. E é por isso também que a empresa Norte Energia, que é administradora de Belo Monte, lançou uma série de propagandas dizendo que Belo Monte é essencial para o Brasil. E o que eu pretendo fazer agora é desmentir boa parte das invenções, dos exageros e das mentiras mesmo dessa propaganda de Belo Monte. O que é essencial para você? Essencial para mim era esse rio preservado. Eu sou biólogo, me formei em São Paulo, estudei na USP, e eu e meus amigos sempre fomos absolutamente apaixonados por áreas naturais. Então, quando eu cheguei aqui em Altamira, 15 anos atrás, eu fiquei encantado com a beleza e a riqueza biológica do rio Xingu. Meu filho aprendeu a nadar aqui. Ali atrás a gente tem a Ilha do Arapujá, onde a gente tinha uma praia maravilhosa, uma praia que não ficava devendo em nada para qualquer praia de Búzios, de Angra, uma coisa incrível. E hoje em dia esse rio é parado, a água suja, o fundo lamacento, a Ilha do Arapujá foi derrubada, a vegetação foi queimada, a praia está cheia de lama, então isso não é mais um rio, isso parece mais a represa Billings, que a gente tem ali em São Paulo. Não tem interesse nenhum, não tem riqueza nenhuma, não tem beleza nenhuma. Então, essencial para mim mesmo era o rio Xingu que Belo Monte destruiu. Construir salas de aula e unidades de saúde porque são essenciais para a qualidade de vida. Olha, isso aí é o mais fácil. Construir 500 salas de aula e pouco mais de 50 unidades de saúde é simples para uma obra que tem um orçamento de 40 bilhões de reais. Então, de fato, eles devem ter construído. Como está funcionando são outros 500, mas é fato, devem ter construído. Talvez por isso que colocaram primeiro, porque esse de fato não é mentira. Agora, se você for ver a propaganda com cuidado, é um negócio meio tosco, porque você vê essa escolinha aí de 2010, ela é praticamente idêntica à de agora. Só que a foto de 2010 está preto e branco, então não vejo grandes diferenças. Pelo menos a propaganda está fraca. Levar internet, energia solar e telemedicina para indígenas do Médio Xingu, essenciais para a inclusão. Esse negócio de internet e placa solar é uma bobagem. Nos últimos anos, várias aldeias do Xingu, mesmo longe da área de influência de Belo Monte, longe da área de influência da Norte Energia, estão com internet e placa solar. A minha aldeia Ucre, quase que uns 500 quilômetros lá para cima, tem internet, tem placa solar e não precisa de Belo Monte para isso. Então, não tem nada a ver, isso não é sério. E sobre a questão da telemedicina, isso não existe, também é mito. Acabei de conversar com uma aluna indígena, ela disse que na aldeia dela não tem isso, não tem coisa nenhuma. Que é história, papo para boi dormir, conversa para boi dormir. E basta pensar bem, porque se for um problema de saúde simples, a enfermeira que tiver na aldeia resolve. E se for complicado, não vai ser por telemedicina que vai resolver, precisa trazer a pessoa aqui para um hospital. Então, é mito, é história, é mentira.
Sobre as terras indígenas do Médio Xingu, o pior não é nem isso, a questão do teleatendimento ou internet. O pior é que uma das principais condicionantes para a construção de Belo Monte era a desintrusão dessas terras. Quer dizer, a retirada de todos os invasores que estavam dentro dessas terras indígenas. E isso nunca foi feito. Belo Monte foi construído sem que essa condicionante fosse atendida. E até hoje, as terras mais invadidas, as terras indígenas mais invadidas da Amazônia estão justamente na área de influência de Belo Monte. Ou seja, uma condicionante que não foi atendida e as invasões cada vez piores. Implantar saneamento em Altamira. A coisa do esgoto é complicada. Tem lugar que tem lugar que não tem. Não tem, com certeza não tem mais de 90% da cidade com esgoto, não. Várias casas que não tem. Inclusive tem vários locais em que a instalação foi tão mal feita que a pessoa teve que isolar o esgoto da rua, porque senão ele voltava. Sabe, você estava na sua casa e começava a sair água de esgoto de dentro da privada, de dentro do ralo. E então tudo muito precariamente, tudo muito instalado, tudo muito mal feito. Eu acompanhei quando abriram os buracos para colocar a rede de esgoto. Eram uns canos muito finos, tudo para dizer que fez. Sobre o tratamento da água recolhida por esse sistema de esgoto antes de ser lançada no Xingu, aí então é pior ainda. Eu acho que essa foto está com tratamento, porque o Xingu não está azul assim ao vivo como se vê nessa foto, mas de jeito nenhum, completamente marrom, completamente turvo. Aqui é a estação de tratamento que aparece na foto e ela fica aqui bem do lado, bem em frente ao rio Xingu. E eu já ouvi relatos de gente que já viu pedaços de fezes mesmo, cocô assim, tolete, pedação mesmo, saindo, sendo jogado aqui no rio. Ele não foi nem triturado, não sempre, né? Mas em algumas situações, quando a carga fica muito grande, quando eles não dão conta. O fato é que é um tratamento muito precário, é uma coisa assim para inglês ver. E é isso, o esgoto tratado, o esgoto da cidade agora é reunido aqui e jogado no rio Xingu de uma forma com tratamento insuficiente, né? Então a gente está poluindo o Xingu com esse tal de saneamento que Belo Monte diz ter instalado. Pessoas que viviam em palafitas agora moram em casas seguras. Dignidade também é essencial. Essa coisa das palafitas é complicada. Você vê a foto da palafita e a foto da casa de alvenaria, aí você acha que é um ótimo negócio. Nossa, que bom, ganharam casas dignas. Mas a história é muito mais complexa que isso. Na verdade, as palafitas, por pior que fossem na sua estrutura, elas ficavam aqui no centro da cidade, perto do rio. Enquanto que as pessoas foram transferidas para áreas distantes, sem transporte, onde falta água. Então essa coisa da palafita ser perto do rio também era fundamental, maravilhosa, porque os moradores eram de certa forma ribeirinhos. Então eles participavam ali da vida ligada ao rio e foram transferidos para localidades muito distantes. E além disso, você morava perto dos seus parentes, perto dos seus amigos. E quando as pessoas foram transferidas para os RUCs, né, que são os reassentamentos urbanos coletivos, muitas vezes vocês ficaram longe, as pessoas ficaram longe dos conhecidos, dos parentes, dos amigos. Então todos aqueles laços sociais foram desestruturados. E aí, quando os laços sociais normais são desestruturados, quem é que entra no lugar? A criminalidade.
que inclusive foi uma herança de Belo Monte. A gente não tinha facções como Comando Vermelho, PCC, isso não existia aqui em Altamira. E com a construção de Belo Monte, essas facções vieram e se instalaram com muita facilidade, especialmente nessas áreas dos RUCs que sofriam de uma falta de organização social decorrente da transferência coletiva de várias famílias das palafitas para os reassentamentos urbanos. Implantação de projetos que fortalecem a proteção da nossa biodiversidade. Aí nessa parte dos projetos da biodiversidade é que está a maior mentira. Eles financiam, sim, um ou outro projeto de pesquisa, de ação, mas não tem nada que possa nem de perto reverter o impacto terrível que eles tiveram sobre a biodiversidade. Não tem peixinho criado em aquário que vá salvar alguma espécie da extinção por conta da construção de Belo Monte, por conta de transformar esse rio maravilhoso num lago, de secar a Volta Grande do Xingu. E o grande impacto para a biodiversidade é justamente esse, a Volta Grande do Xingu, que é uma área riquíssima, com altíssimo nível de endemismo, ou seja, espécies que só vivem lá, que não existem em nenhum outro lugar do planeta, porque é um ambiente único, né, com corredeiras e ilhas, e é um ambiente riquíssimo, com água super oxigenada. E como boa parte dessa água, 80% dessa água é desviada da Volta Grande, né? Desviada por quê? Para que você não alague nenhuma terra indígena e que a construção de Belo Monte fosse possível. Quer dizer, você não alaga a terra indígena, mas a terra indígena agora está ferrada, porque não passa água na frente dela, porque o rio de Xingu está morrendo na frente dela. Inclusive, daqui a pouco eles vão mostrar aí na propaganda, nenhuma terra indígena foi alagada. Já estou explicando aí, não foi alagada, mas o rio secou, o rio está morrendo, né? Isso é que é grave, a Volta Grande do Xingu está morrendo por falta d'água. Você tem água parada, você tem lama, você tem lodo, os peixes não conseguem fazer a piracema, não conseguem se reproduzir. A gente teve, agora há pouco, o Ministério Público Federal organizou um evento em Brasília, eu vou compartilhar o link aqui nos comentários, e tá claro, né? São pesquisadores de renome denunciando essa situação, ribeirinhos que estão fazendo o próprio monitoramento da situação, e a biodiversidade está sofrendo. E existe solução para isso, que é deixar passar mais água pela Volta Grande do Xingu, coisa que Belo Monte não está fazendo. Fica fazendo propaganda para dizer que preserva a biodiversidade. Não preserva, é mentira. Essencial para o meio ambiente. 250 mil. Na propaganda de Belo Monte, veiculada na Globo News, existe uma imagem aqui desse parque, que é o parque do Igarapé-Ambé. Na propaganda ele parece muito bonito, porque ele acabou de ser roçado. Aliás, agora ele também acabou de ser roçado. Mas não existe nenhum trabalho de jardinagem aqui. Você está vendo? Eles roçam o parque e ninguém arranca o capim. Então, olha só, rapidinho o capim cresce. Então isso aqui fica completamente cheio de mato. E isso aqui é o lugar onde você tinha antigamente as áreas de palafitas. Palafitas que foram removidas, né? As pessoas foram transferidas para os RUCs. E então isso aqui foi tudo aterrado, com uma terra que não tem nutriente nenhum. E é por isso que a gente não tem árvores direito aqui, são pouquíssimas árvores. Há muito tempo um grupo de ativistas que estava fazendo um protesto aí pela Amazônia, a gente veio aqui e fez um imenso plantio de árvores aqui nessa área. E isso já tem uns 3 anos, foi antes da pandemia. E olha só o tamanho das árvores, olha só o tamanho dos coqueiros. As árvores que a gente plantou não crescem, simplesmente não crescem. Aqui é uma mangueirinha, olha só.
tá minúscula, tá raquítica. Por que não cresce? Porque não tem nutriente. Não existe uma preocupação de cuidar de fato desse parque para que ele seja arborizado, para que ele seja utilizado pela população. Existe uma preocupação da Norte Energia de dizer que fez o parque, tá? Agora, enquanto eu estou gravando, é o final da tarde, até que está um tanto quanto agradável, mas em geral é uma insolação danada, é um capinzal danado. Então é um parque que não é usado pela população, como vocês podem ver. Está vazio e é vazio assim sempre. E tudo bem para a Norte Energia que construiu o parque, porque eles não estão preocupados com a população de Altamira, com o fato deles terem destruído o nosso Rio Xingu, que era a nossa grande opção de lazer. Eles estão preocupados em dizer que estão fazendo coisas e dizer que trouxeram um bem para a região e que são essenciais para o Brasil, coisa que não são. Essencial para o Brasil é floresta amazônica, essencial para Altamira era o nosso Rio Xingu. Milhões de royalties por ano, incentiva ao empreendedorismo sustentável na Amazônia, essencial para o desenvolvimento social e econômico. Essa história do empreendedorismo sustentável na Amazônia é uma palhaçada. O empreendedorismo propõe soluções individuais para a questão econômica, e a economia da cidade, a economia da região está destruída porque Belo Monte não foi pensado como um plano de desenvolvimento econômico da região, muito pelo contrário. Quais eram as possibilidades reais, concretas, substanciais de desenvolvimento econômico para a região? Era o quê? O turismo, por exemplo, nesse rio, que era maravilhoso, que atraía turistas, que a gente poderia ter pousadas, hotéis, praias lindas aqui. Praias comparáveis às praias do Caribe, sendo com água doce. Então a gente podia ter hotéis do mais alto nível, restaurantes. Isso sim geraria emprego e desenvolvimento econômico para a região. Mas não, foi construída uma hidrelétrica que a energia nem fica aqui. E aí vem falar que estão incentivando o empreendedorismo, como se individualmente as pessoas pudessem resolver a problemática econômica da região. Empreendedorismo de quê? De bolo de pote, de roçadeira, de catar lixo na rua? Só se for, porque oportunidades econômicas de verdade são pouquíssimas, são difíceis. Da região. Geração de energia limpa e renovável para milhões de brasileiros. Energia limpa e renovável para milhões de brasileiros, eles dizem. Não é limpa nem renovável. Por que não é limpa? Em primeiro lugar, foi emitida uma quantidade colossal de carbono para construir essa hidrelétrica. Depois, Belo Monte foi um importante catalisador de desmatamento da Amazônia. A situação catastrófica que a gente vive hoje é, sim, em grande parte, consequência do comportamento criminoso do governo genocida de Jair Bolsonaro. Mas também tem o dedo dos governos do PT, temos que admitir isso. Por mais que a gente tenha ficado feliz com a vitória de Lula sobre Bolsonaro, a construção de Belo Monte desencadeou imensos desmatamentos na bacia do Xingu. Tá? Então, mesmo que Bolsonaro nunca tivesse acontecido, os desmatamentos já seriam catastróficos aqui na região do Xingu. E é por isso que Belo Monte não é energia limpa. Além disso, tem a própria dinâmica do funcionamento do lago, que toda vez que o lago baixa, nasce uma quantidade imensa de capim nas áreas do entorno, capim que absorve CO2, e aí depois, quando chega a estação mais chuvosa, o lago sobe e aquele capim que cresceu absorvendo CO2 na fotossíntese apodrece no fundo do lago, e aí ele não se converte em CO2, ele vira metano. E isso acontece repetidamente ano após ano. O lago baixa, nasce capim, o lago sobe, o capim apodrece e vira metano. Então o lago, isso não é uma particularidade de Belo Monte, o lago das hidrelétricas nas regiões tropicais principalmente, são importantes máquinas transformadoras de CO2 em metano. Acontece que o metano é um gás estufa
muito mais poderoso, mais de 20 vezes mais poderoso para fins de aquecimento global do que o CO2. Né? Então você transforma o CO2, você transforma uma molécula de CO2 através desse processo, né, de fotossíntese fixando CO2 para crescer capim, o nível do lago sobe, o capim apodrece e esse CO2 vira metano, e o metano é muito mais poderoso para piorar o clima do planeta Terra do que o CO2. Então, não é energia limpa. Ah, e não é renovável. Por que não é renovável? Porque à medida que você vai desmatando o Xingu, você vai tendo cada vez menos chuva na região. Então a gente vai acabando com a floresta amazônica, entre outras coisas, por causa da construção de hidrelétricas como o Belo Monte, e aí você vai tendo cada vez menos chuva e cada vez menos água passando pelo rio. E aí não vai ter água para rodar a turbina, portanto, não é renovável. Atuação com responsabilidade, o que é essencial para o futuro. Responsabilidade nenhuma, né? É um monte de mentira, um monte de crime, um monte de enganação, como eu acabei de mostrar. Usina hidrelétrica Belo Monte, essencial para o Brasil. Pois é, essencial para o Brasil, essencial para o futuro é a floresta amazônica. Então o que a gente devia fazer com Belo Monte? Sem dúvida, não dar a renovação da licença de funcionamento. A licença de operação. O que a gente devia fazer, na verdade? A gente devia derrubar essa barragem. Claro, devagar, com cuidado, para não alagar as casas lá abaixo. Mas derrubar essa barragem, desmontar essa barragem, deixar o Xingu fluir novamente, né? Deixar a água passar pela Volta Grande. A Volta Grande do Xingu é a grande riqueza da região. Então a gente deve reflorestar as áreas que foram degradadas e construir uma economia do Brasil baseada na biodiversidade. Porque Belo Monte, fala-se que é para iluminar não sei quantos milhões de lares, é mentira. É para fazer funcionar indústria mineradora, conversão de bauxita em alumínio. Não é isso que vai desenvolver o Brasil. A gente precisa de um desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, na biotecnologia, na biodiversidade. E é isso que a gente pode fazer destruindo Belo Monte e recuperando o Xingu.